Bom dia novamente, pessoal. Tudo bem? Hoje estamos sem a presença do nosso Lama Sonan, que falta que ele faz, né? Incrível, né? Quando o Lama está aqui, ele fica mais constrangido da gente ficar falando bem dele. Então, quando ele não tá, vamos falar um pouquinho bem do Lama Sonan. Ele não vai ficar constrangido. Mas que coisa, né? Assim, que bênção que a gente tem aqui de ter o Lama Sonan. Tantos anos assim, né? Mais de 20 anos aqui no Brasil. Eu conheço a família dele lá em Sonada, conheci a mãe dele, ela faleceu acho que em 2009, talvez. Conheci a mãe do Lama Sonan, é uma yoguinha, assim. Ah, é? Opa, ela é a roda de oração, né? Nossa, a mãe do Lama Sonan tinha a casinha dela, assim, no meio das montanhas lá de Darjeeling, ela praticando assim, você percebe, praticava 24 horas, assim, sempre lúcida, sempre atenta, muito generosa. Me deu um presente, tá? Um colar, assim, tá lá no meu altar, na imagem de Tara Branca, é, mas assim, muito poderosa ela, assim. Uma praticante muito séria mesmo, e mãe, né? Super, assim, querendo, na ocasião, tava eu, a Valéria, a Zênia e a Rosa. E ela querendo que esse pessoal aqui do Brasil cuidasse bem do filhinho dela, né? Então, tava tratando a gente, nossa, ela é uma fofa, assim, mas uma mulher, sabe aquelas tibetanas fortes, assim, bem durinhas, assim, uma praticante, assim, se via muito séria, assim, sabe? E, e é isso, assim, uma família super bacana, é, pessoas inteligentes, pessoas bem colocadas na Índia. É, o Lama Sonan estudou uma escola católica lá. A Darjeeling é uma cidade com uma presença ocidental forte por conta dos ingleses, né? Então tinha uma escola é, católica, ele estudou um tempo lá, pelo que eu me lembro, depois ele saiu, mas uma família Sherpa, escaladores, acho que um cunhado dele que era guia no Aconcagua, assim, uma família interessantíssima, muito rica e que nos deu um filho tão especial assim, né? O Lama Sonan cresceu em Sonada, é, e assim muito próximo do precedente Kalu Rinpoche. Ele cuidava dos laminhas lá do monastério, todos adoravam ele, porque ele é pequenininho e tal. O presidente Kalu Rinpoche chamava ele de pequena joia. Sim, e eu me lembro depois quando o atual Kalu Rinpoche saiu do retiro e encontrava o Lama Sonan, assim, um carinho. Uma vez a gente estava cruzando, o Rinpoche estava vindo num carro, a gente estava vindo em outro carro, assim, naquela coisa da época da saída do retiro de 3 anos do Kalu Rinpoche, do atual Kalu Rinpoche. Então, tinha gente do mundo inteiro, tinha documentaristas, gente filmando, assim, foi um negócio. Aí a gente tá aí, então assim, né? E o carro do Rinpoche, um monte de carro seguindo atrás, muita gente do mundo inteiro, devia ter umas 500 pessoas do mundo inteiro, assim, uma sanga da França devia ter umas 100 pessoas, toda gente do mundo inteiro. E aí o carro dele vindo assim, a gente cruzando, quando o Rinpoche viu o carro que o Lama Sonan tava dentro, parar o trânsito, assim, Lama Sonan, onde você tá indo? Não sei o quê, assim, ele é muito querido e muito simples, né? Uma adaptação à nossa cultura, né? Eu brinco assim que você vê quando a pessoa olha só, né?
para você imaginar, né, um Sherpa indiano que viveu no monastério e tal, vir para um país falando outra língua, e aí ele chega aqui no condomínio e vai ficando, todo mundo gosta dele e tal. O pai dele jogava futebol lá em Sonato, ele gosta de jogar futebol e tal. Aí eu falo assim, ó, você percebe quando a pessoa entrou na cultura, o Lama Sonan, que é o nosso Lama Sonan, a gente toda aí, ele passa aqui no condomínio, o pessoal da portaria. E aí, Sonan? Aí você fala, entrou, né, cara? Olha só a galera como chama. Isso, assim, né? Super acessível, mas não se é, não se engane assim, né? Nessa simplicidade, essa maneira humilde de ser e tal, tem muita sabedoria, assim, né? Muita sabedoria e muita compaixão. Às vezes a gente é, parece tão simples e tão convencional que parece não haver nada de tão especial assim. E não, assim, o Lama Sunan foi um dos nossos mestres de retiro, tem um conhecimento enorme e exala compaixão e sabedoria de um jeito tão simples, né? Assim, é o que a gente sempre fala. A gente vai ver aqui os textos todos e tal, e vamos fazer uma revisão do que a gente viu nessas 3 semanas, e a gente vai vendo que a prática mais avançada, como eu já comentei com vocês, ela vai sendo cada vez mais simples, né? Assim, a riqueza, a profundidade do ensinamento e tal, acaba sendo reconhecida naquilo que é de mais simples, né? E veja, o Lama Sonan é um pouco a expressão disso, né? Uma pessoa simples, sem vaidades, sempre acessível, sempre acolhedora, sempre amorosa, é, disponível, na pandemia, junto com o Luiz, que está aqui, o trabalho que eles fizeram social, é, toda vez que você chega aqui, o Lama Sona está disponível, te oferece alguma coisa e tal. Quem é que consegue ser assim no dia a dia? Quem é que consegue sair, deixar o seu país, morar num outro país, é, né? Assim, se fazer uma imersão numa outra cultura, com esse nível de simplicidade, de generosidade e tal. O que a gente acha que uma pessoa realizada né? Assim, alguém que vai andar levitando aqui, luminoso, com luzes piscando e tal, ou um pouco isso, né? Sim. Então, aproveitando que o Lama Sonan não está aqui para falar bem dele, mas é um conforto, assim, saber que a gente chega aqui e ele está sempre aqui. Tipo, durante a semana, final de semana e tal, tá sempre ele ali, discreto e tal, mas sustentando o centro, né? Então, ele sei que ele não vai assistir a gravação do ensinamento mesmo, então a gente vai falar dele. Não, eu tive contato com esse templo aqui, né, com o PPG, porque Janaína chegou em casa e falou, dona Cleide, sabe que tem um nome iluminado em Sobradinho? Eu fiquei sabendo lá em Buenos Aires, ela mora em Buenos Aires, estou sabendo do Lama Sonar. Então eu vim com ela, né, conhecer esse ser, a coisa mais incrível da vida. Não, ele é assim, você vê, nas pessoas passam pelos centros, têm a sua própria vida, seguem o seu caminho, vão para outros centros, se vinculam a outras sangas e tal, mas com o Lama Sonante todo mundo volta. É difícil alguém tirar o Lama Sonante do seu coração, né? E você pode colocar outras coisas no seu coração, mas tirar o Lama Sonante do seu coração, tô para ver, assim, viu? Ele sempre... A minha mãe adora o Lama Sonan, assim, né? Aí, quando uma vez a gente estava lá em São Paulo e aí eu levei o Lama Sonan e o Lama Trilê, né? Minha mãe falou assim, eu vou preparar um doce para os lamas e tal. Aí levou e tal. Aí chegou o Lama Trilê e o Lama Sonan. Minha mãe, Lama Trilê do jeito dele, Lama Sonan do jeito dele. Aí Lama Sona comeu o doce, esse doce tá muito bom, pediu um outro doce, minha mãe fez para ele e tal, não sei o quê. Aí todos eles foram embora assim, aí minha mãe falou assim, eu gostei desses lamas, hein?
Gostei dele. Esse Lama grandão aí, meio francesão, ele é meio bravo, ele, hein? Não deixa ele maltratar aquele pequenininho lá, não. E aí, então, sempre brincadeira com o Lama Trilê, porque o Lama Trilê fala, vou voltar lá na casa da sua mãe e comer os outros doces. Minha mãe, fala para ele voltar aqui, gostei dele. Ele é meio bravo, mas eu gostei dele. Agora, aquele pequenininho... Então, esse é o Lama Sonana, de formas diferentes, descrevendo a sabedoria, a compaixão, e eu acho que o que a gente busca no caminho, assim, veja, a gente tem esses exemplos, assim, né? Não tem, de forma exterior, não tem nenhum nível de sofisticação, mas ali dentro dá para ver um coração que funciona de um jeito diferente, vai. Acho que é inegável, assim. Enfim, várias experiências com o Lama Sonam, mas tem bastante coisa. Não é porque o Lama Sonam está aqui que hoje eu vou atrasar a gente vai fazer intervalo de chá, porque o Lama Sonam vai ficar atento. Ele quer que a gente termine o ensinamento, dê tempo para as pessoas irem tomar o seu chazinho, descansar e voltar para a prática. Então, eu sempre fico aqui, porque eu não posso atrasar muito. Mas não é porque ele não está aqui hoje que eu vou atrasar, não. A gente vai fazer a pausa do chá e tal. Mas, enfim. Quem está em casa aí, eu sei que tem gente aí que também é super fã do Lama Sonam. Eu estou aqui nesse bate-papo com o pessoal, mas sintam-se incluídos, hein, pessoal? Mas vamos lá, então. A gente está estudando o texto do Django Contru, como vocês sabem. Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez? Não, né? Bom, a gente então está estudando o texto do Django Contru. Eu, como faço de hábito, e não poderia fazer diferente, né? Toda vez que eu vou dar uma instância nova do texto, eu volto e revisito os ensinamentos do Kalu Rinpoche, porque essa é a razão pela qual a gente está estudando esse texto. Confesso que eu já tinha estudado esse texto antes, e confesso que se tivesse refletindo sobre quando acabaram os ensinamentos do Taranata, qual seria o próximo texto a ensinar, dificilmente eu teria escolhido esse texto para ensinar, porque ele é um texto bastante profundo, complexo, denso, mas, como vocês sabem, há uns 2 anos atrás havia a perspectiva do Rinpoche vir ao Brasil. Ele não veio por conta da pandemia, mas ele se dispôs a dar ensinamentos para a nossa sanga. Ele queria muito ter vindo ao Brasil e não veio, então ele se dispôs a dar um ensinamento online, e ele escolheu o ensinamento do Django Contru, Criação e Completude, para dar para a sanga do Brasil. Assim, eu não vou dizer que foi só para a gente, mas uma das razões principais dele ter dado esse ciclo de ensinamentos foi, uma das razões, eu posso dizer assim, foi ele não ter vindo ao Brasil e querer oferecer algo para a nossa sanga brasileira. E aí ele deu ensinamento, foi traduzido em 5, 6 línguas, né? Assim, tinha gente do mundo inteiro recebendo os ensinamentos. E é um ensinamento bastante profundo. Como eu já comentei com vocês, o Mingyur Rinpoche foi dando o ensinamento de Django Contru, acho que o texto, o título é Tantra Immersion, uma coisa assim, e eles estão estudando há algum tempo já esse texto. Tem uma comunidade que chama Nature of Mind Mandala, que está estudando esse texto em profundidade com Cortland Dow há mais de 1 ano, e eu acompanho esses ensinamentos também, estou sempre aprendendo, sou profundamente... Bom, o Mingyur Rinpoche é um dos meus professores e sou profundamente grato ao trabalho que o Tergar faz, que o Cortland Doll faz, assim, é um estudo riquíssimo e tal. Mas como é precioso o Dharma. Eu tenho acompanhado esses ensinamentos há mais de ano e fiz a tradução simultânea dos ensinamentos do Kalu Rinpoche quando ele deu esse ensinamento. Esses vídeos estão gravados no nosso site, são acho que uns 8, 10 vídeos. E quando a gente está fazendo a tradução simultânea, você está muito preocupado em não perder nada, né? E aí agora eu revisito os ensinamentos porque o que a gente está fazendo, como eu dizia, é um pouco revisitar aquilo que os mestres já falaram, trazer uma ou outra
informação vinculada ao texto raiz e aos comentários que a gente está usando aqui para estudar. Então, obviamente, eu vou revisito os ensinamentos do Kalun Rinpoche. E aí, assim, eu me deparo com uma riqueza, assim, uma maneira de olhar para o ensinamento incrível, como é o mesmo texto raiz. Então, veja, assim, eu tenho acompanhado os ensinamentos do Tergar, a gente lê o texto do Trango Rinpoche aqui e tal, e aí você vê o Kalun Rinpoche dar um ensinamento, e é uma joia vista de outro ângulo, extremamente precioso, assim, né? De onde o Rinpoche fala, assim, né? Do lugar de realização que ele fala. E quem já me conhece há muito tempo sabe o quanto eu sou fã do Rinpoche e tal, mas é porque realmente, se você parar para escutar, e eu convido vocês que estão acompanhando esse texto a revisitar os ensinamentos do Kalun Rinpoche, vocês vão ver que, basicamente, o que eu faço aqui é repetir mal e porcamente o que o Rinpoche falou, mas é extremamente precioso. E eu, então, revisitei os ensinamentos dessa instância que a gente vai ver aqui hoje, que é o vídeo 4 dos ensinamentos do Kalun Rinpoche, o quarto vídeo que está lá, e ele também, dando aqui uma outra informação para vocês, quem acompanhou o ensinamento, via o seguinte, ele era uma vez por mês, então ele dava o ensinamento, aí no mês seguinte, ele sempre mandava uma mensagem para o grupo de tradutores, né? Onde é que a gente parou? E aí eu formava e tal, não sei o quê, mas ele sempre voltava um pouquinho e não retomava de onde ele tinha parado. Então, quando ele entrar na instância 15, ele basicamente voltou nas instâncias 13 e 14, e aí deu a instância 15, e, de certa forma, revisou o que a gente já tinha visto. Então, até seguindo essa lógica, vamos revisar um pouquinho o que a gente viu até agora, nesse mês, e talvez aproveitar um pouco e fazer curtas meditações sobre esses ensinamentos. Foi algo que eu havia comentado que a gente ia fazer, nunca estava dando tempo, mas eu queria aproveitar para fazer, então, pequenas meditações com vocês. Uma coisa que eu queria chamar a atenção do que eu tenho notado dessa parte do texto, a gente vai ver 3 formas de abordar, né, os ensinamentos do Senhor Buda, e nós estamos imersos aqui num texto que se chama Criação e Completude, e que, em geral, para a nossa perspectiva, não vou dizer ocidental, mas talvez não tão familiarizada com a magnitude dos ensinamentos do budismo vajrayana, a gente olha para esse texto de Criação e Completude e, invariavelmente, vincula a um ensinamento que vai orientar a prática dos meios hábeis do budismo vajrayana das divindades. A fase de criação, quando eu estou fazendo a prática, por exemplo, de Cherenzi, em que eu faço toda a visualização da divindade, e a fase de conclusão ou completude, que é o momento que eu dissolvo a divindade. Hoje a gente vai fazer a prática de Cherenzi. A prática de Cherenzi, imagino todos vocês já fizeram, quem está em casa já fez e tal, é uma prática por meio da qual, por meios hábeis, eu vou praticar de uma maneira particular os ensinamentos do Senhor Buda. Nesse texto, a gente tem, no entanto, formas diferentes de você praticar os ensinamentos do Senhor Buda e que também estão inseridos num texto de criação e completude. Então, eu posso, de certa forma, vincular a ideia de criação como sendo algum engajamento deliberado na minha prática, que seja uma prática de circunambulação, uma prática de calma mental com foco na respiração, uma prática de visualização, em que eu vou usar a minha consciência mental para imaginar
Chirenzi, como a gente faz? A gente vai tomar refúgio, gerar bodhicitta, eu faço a visualização de Chirenzi no alto da minha cabeça, e, num primeiro momento, numa lógica de dualidade, como se eu tivesse aqui, Chirenzi tivesse no alto da minha cabeça, daí a gente vai visualizar que raios vão irradiar de Chirenzi, e nós e todos os seres vamos nos tornar Chirenzi. O lugar onde a gente está se torna Dewachen. São meios hábeis para eu ir praticando, para eu criando, exercitando uma prática de desidentificação com uma percepção grosseira da realidade, que imagina que eu sou esse corpo, aqui existe um celular e daí por diante, vou dissolvendo essa visão grosseira e me aproximando de uma percepção da realidade tal como ela é, vou desenvolvendo visão pura, por meio da prática da divindade. Por isso eu vou fazer a criação da divindade, aí vou recitar, depois, né, raios vão irradiar, eu vou me visualizar como Chirenzi, e aí eu vou identificar corpo e palavra e mente com corpo, palavra e mente de Chirenzi. Então, meu corpo é Chirenzi, a minha palavra é o mantra de Chirenzi, a minha mente, tudo aquilo que nela se manifesta se torna a mente desperta, e tudo aquilo, então, que se manifesta é a expressão da sabedoria, a mente desperta do Chirenzi. Eu identifico corpo, palavra e mente com corpo, palavra e mente da divindade, vou desenvolvendo, então, portanto, visão pura, e depois eu dissolvo também essa visualização como uma maneira de não reificar esse exercício, esse meio hábil por meio do qual eu vou reconhecer a natureza da mente. Então, eu dissolvo a visualização, e quando eu dissolvo a visualização, o que permanece? Uma lucidez intrínseca à minha própria natureza, capaz de perceber tudo aquilo que se manifesta fora de uma lógica de dualidade. É isso que a gente vai exercitando na prática da divindade. Então, eu dizia para vocês, esse é um texto chamado Criação e Completude, que invariavelmente eu vou associar com uma prática formal relacionada às divindades. A partir do mês que vem, em agosto, a instância 16, ela vai dar todo um detalhamento. Quem estava no retiro de Tara Branca, a gente chegou a ler as instâncias 15, não sei se você lembra, Sabrina, 16, 17, 18, na sexta-feira à noite, para dar um pouco, fazer um pouco uma imersão ali numa prática de retiro específico da prática de Tara Branca, de entender o que são cada uma das etapas da visualização. Por que eu visualizo lótus, sol, letra, divindade? Como isso contém uma sabedoria profunda que tem o propósito de dissolver a densidade das experiências de realidade que a gente tem enquanto eu estou no útero, quando eu nasço, quando esse corpo se forma e daí por diante. Então é uma maneira completamente diferente de conhecendo essa realidade. A maneira de dissolução também, ela está diretamente relacionada à experiência de morte e a dissolução dos elementos, água, fogo, ar e tal. Eu vou fazendo isso por meio de uma visualização de dissolução da divindade, mas, de certa forma, eu vou minando a forma grosseira como eu experimento essa realidade de nascimento, envelhecimento e morte por meio da prática da divindade. Essas instâncias que a gente vai ver a partir do mês que vem, elas vão, 16, 17, 18, elas vão dar todo um detalhamento que eu diria muito mais importante a gente conhecer para um pouco desmistificar o sentido da prática da divindade do que decorar efetivamente. Bom, então eu visualizo isso porque isso faz o enfrentamento dessa experiência grosseira e daí por diante. Mas é muito mais para entender a sabedoria profunda que há por meio desse meio hábil. Então a gente vai ver isso no texto de Criação e Completude nas próximas semanas. No entanto, e aí era isso que eu dizia para vocês, a gente imagina que o texto seja só o texto de Criação e Completude, assim, uma descrição da prática da divindade. E como a gente viu ao longo dessas semanas, de fato não é. Existem outras formas de se praticar, que não necessariamente seja a prática das divindades, e a gente falou sobre isso aqui, vamos fazer um pouco dessas práticas hoje, mas que estão dentro desse conceito da prática vajrayana de criação e completude, de meios hábeis também, por meio dos quais eu vou reconhecendo a natureza da mente, daí por diante. E o que eu quero dizer aqui em especial?
a gente vai parar para fazer algumas meditações hoje, curtas, de 5 minutos, que dão uma sensação de que essas práticas são feitas sempre sentadas na almofada, no momento formal, a gente toma refúgio, bate esse gongo, todo mundo em silêncio, agora nós vamos meditar. Assim, num contexto de uma certa solenidade para a prática da meditação. E o que eu queria destacar para vocês vão ver isso nas práticas de meditação que a gente vai fazer agora, o fundamental é incorporar, para que essa prática ela possa ter, ela possa produzir de fato o resultado que é alcançado, é importantíssimo ter a percepção da importância de incorporar isso no teu dia a dia. São práticas que a gente vai fazer com algum grau de formalidade aqui, eu vou conduzir com vocês, mas o fundamental é que vocês façam isso dirigindo, na fila, aí eu ia falar na fila do banco, mas isso é exemplo de gente já da terceira idade, assim, fila do banco, ninguém mais, né? Mas, enfim, então quando você está falando com o pessoal do telemarketing do banco, aí é um momento ótimo para praticar paciência e tal, principalmente quem é dessa minha geração, que assim, né, você falava, então você via se a pessoa estava entendendo ou não estava, se ela estava te enrolando ou não e tal. Agora não, a pessoa está lá no telefone, primeiro quando você consegue falar com alguém, né? Porque senão é tudo a inteligência artificial dando todas as respostas e você quer muito falar com alguém e não consegue. Isso gera um nível de ansiedade, desconforto. Em mim gera, eu não sei se gera em você, mas em mim gera, assim. Ou quando vai, por exemplo, tentar tirar uma passagem aérea com a milhagem. Eu olho para minha esposa, ela já começa a dar risada, porque eu tenho a nítida sensação de que tem alguém me olhando e falando, assim, tem uma câmera me filmando e olhando assim, hoje o Bruno vai querer tirar uma passagem de milhagem, hoje a gente vai dar risada. Vamos ficar só assistindo, porque assim, eu fico louco da vida, eu fico muito irritado, porque assim, o site cai, eu não consigo. Aí a minha esposa fala, dá o que eu faço para você? Depois de ter tirado um sarro da minha cara, ela faz. É nessas horas que a gente tem que praticar isso isso que a gente vai fazer hoje. Não é assim, não, agora na hora que eu tô ligando lá para Latam, é a hora que eu tô na vida real. Depois, aí vida real é vida real, eu tenho que ficar bravo mesmo, tem que isso aqui. Mas na hora que eu estiver sentado, aí não, aí agora eu vou meditar, e agora eu vou praticar calma mental, e vou lidar com as minhas emoções e tal. É tudo menos isso, Dharma. Não é disso que se trata, assim. Não é só na hora que a gente está sentado na almofada que a gente é praticante budista, que a gente faz meditação e daí por diante. Essa clivagem do sujeito na sua vida normal e depois ele, no seu momento budista, fofinho, é uma furada. Não é disso que se trata. A gente tem que trazer isso para a nossa realidade. Então, a gente vai fazer um pouco do exercício dessas práticas aqui com esse grau de solenidade e guiância que eu vou fazer, mas guardem isso no coração. É para levar para a vida. E a gente vai fazer, por exemplo, a primeira... O que a gente viu? Vamos lá, vamos retomar aqui. A gente viu na instância 12 o seguinte: ao entrar no caminho, a abordagem do Sutrayana e do Mantrayana, do Vajrayana. E há uma vastidão de métodos para segui-los. O Onisciente ensinou que a síntese da prática do Sutra é evitar completamente a prática das ações não virtuosas, praticar a virtude e dominar a mente. Esse é o ensinamento clássico do Buda, do Buda Shakyamuni, né? Evitar fazer o mal, praticar a virtude e essa ideia de dominar a mente que a gente viu, palavra em tibetano, Duluai, que o Rinpoche preferiu colocar muito mais numa perspectiva de um desabrochar de uma condição natural de contentamento da mente. Então não é tanto uma coisa fixa do eu tenho que controlar a minha mente e tal. É o que eu sempre costumo brincar, né? Quando a gente vai dominar, assim, ou vai se familiarizar com a mente, que é a tradução de Gom em tibetano, que é meditação,
é familiarizar-se, a tradução, ou cultivar uma habilidade. Então, por exemplo, a gente, quando vai... Os pilares do budismo, na prática da meditação, estão diretamente associados a essa noção de Gom, sob a perspectiva de que familiarizar-se é ir reconhecendo, familiarizar-se com o quê? Com a mente. É ir reconhecendo a natureza da mente. E essa outra tradução de Gom, que é cultivar uma qualidade inata da mente compassiva. A compaixão não é algo estranho que vem de fora para dentro, senão ela é a natureza da mente. E a vacuidade, a insubstancialidade é a essência da mente. É isso, esses são os pilares do budismo. Então, quando a gente vai praticar, a gente vai se familiarizar com a mente e cultivar uma qualidade intrínseca à nossa própria natureza, qual seja compaixão. Quando eu vou me familiarizar com a natureza da mente, é preciso, num primeiro momento, que eu estabilize a minha mente, que eu acalme a mente. Essa é a prática de Shime, é a prática de calma mental. E a prática de calma mental está diretamente associada a uma prática de plena atenção. Não é uma prática de plena tensão. Atenção, esse A como se fosse o negativo, o oposto do tensão. Não é uma prática de vou ficar plenamente tenso olhando para a minha respiração. É uma prática onde eu relaxadamente vou pousar a minha atenção sobre a respiração. O Rinpoche, um momento ele fala assim, é um perceber a respiração. Assim, ela está aqui. Só vou perceber a respiração. E esse estado de calma mental, que é gerado por uma prática de plena atenção e não tensão, dialoga com esse conceito que o Rinpoche foi um pouco dissolvendo, assim, de controle ou de domínio da mente, da forma como é traduzida aqui no texto. A gente traduziu em português, o texto do comentário, o texto traduzido pela Sarah Harding também fala em dominar a mente, e isso pode dar uma sensação muito rígida. E o Rinpoche fala, é muito mais um dissolver que revela um estado de contentamento da mente do que uma postura de dominação, de controle da mente que pode enrijecer sua prática. Então, o texto vai dizer, uma vez que a mente é a raiz de todos os fenômenos, é crucial dominá-la desde o início, né? Como a gente falou assim, e dissolvendo uma maneira grosseira de experimentar e de conhecer a natureza da mente, revelando um estado de contentamento. O texto continua. Sem controle mental, o praticante pode passar vidas realizando práticas de recitação e visualização sem alcançar como resultado a iluminação. É uma prática simplesmente formal, mas que não alcança o seu objetivo fundamental. Aí o texto vai dizer, controle mental é a capacidade de controlar as emoções perturbadoras. Ou, a gente já arriscou aqui, porque a gente vai mexer nessa tradução, como o próprio Kalu Rinpoche ia dizendo, é uma capacidade de dissolvendo as suas negatividades. Não controlar as emoções perturbadoras, como se eu fosse um robô. Não, é ir dissolvendo essas negatividades. E aí o texto vai dizer, existem 3 métodos para controlar as emoções ou dissolver as negatividades. A rejeição, a transformação e o reconhecimento, que foi isso que a gente viu nas últimas 3 semanas. Rejeitar as emoções é a abordagem comum encontrada nos sutras. Renuncia-se ao desejo por meio da contemplação da repulsa, o ódio por meio da contemplação do amor e a estupidez por meio da meditação sobre a interdependência. Né? Então eu vou aprender a dissolver as minhas negatividades em relação a esses 3 venenos fundamentais, né? Que é a ignorância, o ódio e o desejo, né? Que são representados pelo porco, a cobra e o galo no centro da roda do Dharma, que é o que de certa forma nos vincula a uma experiência de sofrimento insatisfatória e que recebe o nome de samsara, no sânscrito. Samsara é isso, essa experiência mental
fixada e, de certa forma, assujeitada por esses venenos. Ignorância, raiva ou aversão e desejo, apego, né? De uma forma bem sintetizada. Então, assim, absolutamente vinculado ao ensinamento fundamental do Sr. Buda, como ele diz aqui, é preciso, de certa forma, ir dissolvendo essas negatividades. Porque se eu dissolvo as negatividades, que eu diria esse seria o terceiro véu, quanto mais eu vou dissolvendo as negatividades, eu vou transformando a minha atitude na realidade. De certa forma, então, eu vou purificando o meu karma. Karma significa, em tibetano, dre, é ação. Karma é ação. Quanto mais eu vou dissolvendo as minhas negatividades, mais, de certa forma, eu vou purificando a minha ação ou meu modo de estar no mundo. Isso vai gerando menos hábitos e tendências, condições mais favoráveis para a minha prática, que vão, de novo, continuar contribuindo para que eu vá dissolvendo as minhas negatividades. Ao ir dissolvendo as minhas negatividades, vou transcendendo, de certa forma, uma noção fundamental de dualidade, e aí, portanto, eu transcendo essa incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é, que é essa ignorância coemergente que o texto fala aqui, e que, fundamentalmente, é um estado de consciência livre de sofrimento, é o estado de Buda. Buda não como algo externo, como uma divindade, senão como sendo a minha própria natureza revelada. Então, o texto vai dizer, existem essas três formas de praticar, por meio da rejeição, a transformação e reconhecimento. Essa prática de rejeição, que ele vai dizer a prática comum dos ensinamentos do Sutra, né, que são as palavras do Buda, podem ser praticadas a partir desses três venenos fundamentais, né? Desejo, apego, a ignorância e aversão. E ele fala por meio aqui ele vai dizer, renuncia-se ao desejo por meio da contemplação da repulsa. E aí a gente viu, há 2 semanas atrás, alguém dizendo, bom, mas se eu tenho um desejo sobre algo e eu vou ter uma atitude de repulsa, isso não pode me gerar uma postura de aversão? E não é arriscado, portanto? Eu tenho, como é uma prática sobre a qual a gente já comentou outras vezes, eu tenho um desejo sexual. E para transcender esse desejo sexual, que eu vou olhar para aquele corpo sob a perspectiva da materialidade daquele corpo. Ele é sangue, osso, bile, catarro, fezes, urina, e daí por diante, eu, de certa forma, eu vou gerando uma repulsa por aquele corpo como uma forma de enfrentamento a uma relação de apego. Sim, isso pode funcionar para algumas pessoas, mas isso pode gerar problema, concorda? Muitos problemas, né? Até uma postura, às vezes, misógina, e daí por diante. Tá? Então, assim, mas para algumas pessoas pode funcionar, fora de qualquer contexto cultural, e daí por diante isso até funciona, mas existem outras formas de você praticar isso. E uma das formas que o Trango Rinpoche traz para essa prática é a meditação sobre a impermanência. Por meio da meditação sobre a impermanência, você pode ir dissolvendo a densidade dessa negatividade de apego. E aqui o desejo apego não está só relacionado ao desejo sexual, desejo físico e daí por diante. Toda forma de desejo e apego. Eu vou olhar sob a perspectiva transitória daquele fenômeno ao qual eu estou apegado. Então a gente vai fazer a primeira meditação agora. Tá claro o que eu falei até agora? Eu queria convidar, então, cada um de vocês a... Vai aí na sua gaveta de desejos e apegos, cada um tem os seus. Pode ser o desejo... veja assim, o desejo compulsivo de consumir algo que te faz mal. Consumir carne, consumir açúcar, consumir sapato, consumir, enfim. E coisas que eventualmente pareçam coisas que você sabe que te fazem mal,
Ou coisas que aparentemente até fazem bem, dão uma sensação de prazer, de satisfação e daí por diante. Mas se for uma experiência como essa, olhe então para a fugacidade da experiência subsequente daquela ação que você desempenha de forma apegada. Tá, então eu adoro mousse de chocolate, eu tenho um desejo, eu tenho apego e tal, não sei o quê. E alguém vai me dizer que mousse de chocolate me faz mal? Quem vai conseguir me fazer desenvolver uma postura de aversão? Tal? Mas olha o caráter fugaz da experiência prazerosa que o prazer de sorver aquele mousse de chocolate tem na sua essência. Olha o caráter transitório, olha o grau de investimento que você faz para ter aquele objeto do teu desejo, do teu apego, e olha o caráter fugaz que aquela experiência possui. Portanto, olha o caráter impermanente do objeto do desejo em si, ou eventualmente da experiência que ela é capaz de te produzir. E o que se quer com essa prática? É ir dissolvendo essa postura de desejo-apego. Por que eu vou investir tanta energia? Por que eu vou dedicar tanto investimento, propósito nisso que tem essa natureza absolutamente transitória? Por esse corpo, por exemplo. Gente, por mais que exista o Botox, exista a harmonização facial e tal, é, é da nossa natureza. Essa flor que está aqui maravilhosa, essa orquídea, eu posso ter um total apego por ela, mas ela vai secar, ela vai se transformar em alguma outra coisa. E há uma beleza intrínseca no processo de transformação de todos os fenômenos, porque há uma perfeição intrínseca, não há um aspecto aleatório no caráter transitório dos fenômenos compostos. Pelo contrário, há uma verdade intrínseca, irrefutável, sensível aos meus olhos e tal, que dá conta do caráter transitório das experiências. Então a gente vai fazer essa primeira meditação, tá? Escolham aí algum objeto de desejo, de apego, e a gente vai olhar para ele sobre essa perspectiva, tá bom? Então identifiquem um hábito ou um objeto. Ou uma pessoa. E ao identificar, olha para isso sob uma perspectiva realista. Com uma experiência que seja sensorial, que seja visual, que seja gustativa, olfativa. Percebe o caráter transitório dela.
Perceba o investimento de energia que você coloca para isso. E a fugacidade da experiência. E se ao reconhecer isso, esse desejo, esse apego parece dissolver para você, olhe então para outras coisas que você tem desejo, apego. Amplie a sua percepção. Tem alguma coisa que seja absolutamente permanente, que justifique uma postura mental fixada? Como foi, gente? Alguém teve alguma dificuldade? Tranquilo? Eu tive dificuldade. Por favor. De manter mesmo, não. Então, veja, por quê? Quando você tentava manter, o que acontecia? Veja como só daí você já percebe o caráter transitório, inclusive do esforço mental de se manter sobre um determinado objeto. Veja como, se alguma coisa a partir da qual o comando que foi dado seja alguma coisa que você tem desejo e apego, veja como a própria experiência de desejo e apego, fundada num objeto mental que você deseja, que você escolhe e tal, ela em si também é transitória. Não tem problema. Então, se isso acontecer, observa outras experiências que sejam, que possam trazer esse tipo de fixação mental. O mais importante não é aqui a, a capacidade de você manter necessariamente a plena atenção sobre um suporte. Porque se mesmo esse suporte ele é transitório, você pode simplesmente olhar para ele e perceber, tá vendo como ele é transitório? Cadê ele agora? Cadê esse exercício fundado num desejo, um apego que eu não consigo encontrar agora? Larga. E fica só com a experiência da transitoriedade. Isso é que é o mais importante. Tá? Veja, você pode falar assim, mas eu tenho um desejo, ou assim, você pode vincular a experiência de desejo ou apego com o amor. E isso é permanente, isso não, e não é transitório. Mas amor, sob a perspectiva budista, é outra coisa, não é desejo ou apego. Amor é uma profunda aspiração natural de um querer bem do outro. Esse é o estado natural. O estado natural da mente lúcido e compassivo, esse sim não é impermanente. Esse é o estado natural das coisas. Tudo isso que não está no seu estado natural está em constante transformação. E é para isso que a gente vai olhar e perceber o caráter transitório dessas experiências. Com o propósito do quê? De dissolvendo essa negatividade. Toda e qualquer experiência que você teve na sua vida e que tenha gerado um comportamento de desejo e apego, ainda que nesse momento você possa estar vivendo
tem na sua natureza um caráter transitório. Que, se você ainda não experimentou isso, porque você ainda está sobre o desejo e o apego de uma determinada coisa, um objeto, ou pessoa, e daí por diante, de alguma forma você vai experimentar isso, nem que seja no momento da morte. Vai ser aquela experiência em si, ela vai se dissolver, ela vai cessar, e daí por diante. Então, olhar para os fenômenos a partir desse aspecto transitório, impermanente, vai dissolvendo a negatividade do desejo-apego. Essa é uma das práticas. E veja, a gente está falando, por isso que eu fiz aquela intervenção no início, a gente está falando sobre isso, mas isso parece uma prática meio artificial quando a gente está sentado aqui. Eu tenho que pensar em alguma coisa, aí depois eu não consigo fixar e tal. Por isso que eu falei tão enfaticamente, é preciso levar isso para o dia a dia. Porque senão parece que a gente está brincando aqui, fazendo uma gincana, vamos pensar. Não é assim quando a gente levanta aqui da almofada e vai viver o dia a dia. E é para esses contextos que a gente tem que levar essa prática. Quando você se perceber extremamente apegada, desejosa de uma determinada experiência, olha para ela. Vê o caráter transitório dessa experiência, qualquer que seja. Mesmo que seja o apego à prática em si. Não é para a gente estar apegado à prática. A prática é o meio pelo qual a gente desenvolve uma mente mais sábia. Mas se a prática em si ela se torna um objeto de desejo, de apego, é preciso largar isso também. Ela é meio, não é fim. Então, para todas as experiências de apego, olha para ela sob essa perspectiva da impermanência e vê o que acontece. Isso vai dissolvendo a negatividade. Esse é um dos ensinamentos nessa primeira forma de praticar que o texto traz. A segunda, da instância 13, fala o seguinte: a abordagem incomum do Vajrayana é transmutar as emoções perturbadoras. Quando o desejo surge, você medita em Amitabha, ou numa deidade como Eruca, em união com a consorte, ou o pensamento de desejo é transformado na deidade. Outras emoções são tratadas da mesma forma. Essa prática, o Rinpoche foi muito enfático, e ele voltou nisso várias vezes, num detalhe de experiência de prática que é muito importante. Por exemplo, você pode usar essa prática com desejo, ou você pode usar essa prática com uma experiência de raiva, por exemplo, intolerância e daí por diante. Ele vai deixar bem claro que nessa prática, quando você está numa situação real em que uma raiva vai surgindo, o Rinpoche é muito claro, ele diz o seguinte: quando você sente que a raiva está emergindo, não quando você já está no pensamento raivoso, eu vou fazer isso com essa pessoa, ela me paga, e daí por diante, mas quando você, assim, né, quando você tá no... Eu sempre dou o exemplo do trânsito. Você está no trânsito e uma pessoa vai lá e fecha o teu carro, assim, faz um movimento que te coloca em perigo. A primeira reação é uma reação de susto, assim, né? Rapidamente vem um movimento de sobrevivência do teu sistema nervoso autônomo, preciso escapar desse tipo de situação, é uma reatividade, né? Então, você, num primeiro momento, reage no modo sobrevivência, mas aquilo em seguida começa a se tornar uma emoção perturbadora, uma raiva, uma indignação e daí por diante. Nesse momento em que essa raiva começa a surgir, você se visualiza como Amitabha. Essa é a prática para você dissolver essa negatividade por meio... Eu vou transmutar essa negatividade, eu vou transformar essa experiência que vai ganhar uma conformação de raiva como sendo a expressão de Amitabha. Essa não é tão simples, porque às vezes você vai falar, mas tudo bem, mas eu estou me visualizando como Amitabha, mas eu ainda continuo com raiva, ainda quero pegar essa pessoa e daí por diante. Mas é que não vai combinar.
Não orna. Se você está se visualizando como Cherenzi, mas veja, isso é um meio hábil, gente. Parece brincadeira, mas assim, se você está se visualizando como Tara, como Cherenzi, a dificuldade pode ser em sustentar a visualização. Mas se você estiver conseguindo sustentar a sua visualização, não vai ornar. Não vai fechar, entendeu? Não combina. Então, essa é a dificuldade, entende? Como sustentar. A prática, né? Desenvolvida. Exatamente. Isso é hábito. Da visualização, né? Funcionar. Que é o que é assim. Por isso que a gente, veja assim, a gente faz a prática da visualização da divindade, como o Cherenzi, o mantra e tal. A gente, digamos, é amistoso, né? A gente vai fazer um amistoso depois do intervalo. A gente vai se visualizar como Cherenzi, tá gostoso aqui, todo mundo tá num estado mental leve, nós estamos diante dos Budas e daí por diante é amistoso. A gente se visualiza como Cherenzi, vem umas interferências, tá? Mas a gente consegue se visualizar. A ideia é como é que eu faço no jogo de campeonato mesmo, no jogo real. É hábito mesmo, é isso. É um condicionamento que, quando está acontecendo, naturalmente, eu já vou me visualizar como Cherenzi, como Amitabha. O Rinpoche vai dizer expressamente a divindade que for mais familiar para você, que você fica mais à vontade, tá? Não precisa ser a mais complexa, daí por diante. Não, você está acostumado a fazer a prática de Cherenzi, aconteceu uma situação como essa, se visualiza como Cherenzi. É o hábito que a gente tem, como eu sempre brinco com vocês. Se eu esbarrar aqui no meu celular, o que eu vou falar? Quando caiu, meu Deus, Nossa Senhora, Jesus, estamos invocando todo mundo, mas é um hábito da nossa cultura, e que bom, você está invocando uma coisa que é maravilhosa, amor, bondade, compaixão, sabedoria, gente, do fundo do coração, é maravilhoso assim, que a sua primeira reação seja invocar um ser de luz, qualquer que seja ele. A gente, aqui, pelos ensinamentos que a gente pratica e tal, a gente vai invocar a manifestação da mente desperta, forma de Cherenzi, de Tara e daí por diante, mas que bom que alguém numa situação como essa vai invocar Nossa Senhora, Jesus, o que quer que seja, mas ninguém, veja, assim como o meu sistema nervoso autônomo vai agir sem um comando volitivo de dizer risco, foge, ameaça, é um condicionamento automático, é isso que eu tenho que ir cultivando ao longo do tempo. Aconteceu um tipo de situação como essa, Cherenzi. Toda vez, por exemplo, que eu decolo um avião, eu subo e desço recitando Om Amidewari, Om Amidewari, Om Amidewari, que é o mantra de Amitabha. Que se acontecer qualquer coisa na decolagem ou no pouso, eu já estou recitando o mantra de renascimento na terra pura de Dewati. É natural. E é natural. Toda vez eu começou a subir, um Amidewari, eu visualizo Buda Amitabha na minha frente, Cherenzi, Vajrapani, porque se eu tiver uma morte súbita, primeiro consciência, eu já estou com a imagem da terra pura, que está aqui, é que eu não estou enxergando. Isso é um treinamento, isso é um meio hábil. Não é uma coisa, é ir condicionando o meu estado de mente absolutamente confuso a uma maneira de perceber a realidade pura. Baseada em quê? Baseado nos ensinamentos daqueles que alcançaram esses estados e, a partir da sua compaixão, ensinaram para a gente. Onde entra o pulo do gato aqui de novo? A atitude de respeito, devoção pelos ensinamentos. É a confiança plena de dizer, eu estou decolando e eu vou pousar, eu vou recitar um Amidewari, e se acontecer qualquer coisa no avião, eu já estou com o Buda Amitabha. Se for uma conversa fiada, não vai funcionar. Mas o voto do Buda Amitabha está relacionado exatamente a isso, ao grau de confiança que você tem, e por isso a prática do budismo terra pura, do Namo Amida Butsu, de só recitar o mantra Namo Amida Butsu. E se eu tiver plena confiança, já é. Não tem uma dualidade, eu aqui, lá.
Não, assim, eu me torno isso. Então, é a devoção, é a confiança, é esse portal que me faz reconhecer aquilo que já é, mas eu acho que não é, né? Assim, eu estou recitando um mantra, mas veja assim, lembra que a gente falava, Sabrina? Esse é o 8º veneno no ensinamento da prática de Tara Branca, que é a dúvida. E não é porque eu estou falando aqui, vocês vão escutar, mas vocês vão voltar e falar, será que é como o Lama falou mesmo? Esse é o nosso caminho. Mas uma pessoa que é verdadeiramente confia verdadeiramente no ensinamento, por meio do estudo, reflexão e prática, por meio de um treinamento que se dá ao longo da vida inteira e a partir do qual você vai vendo os sinais, os resultados da sua prática, por meio desse caminho, você alcança o resultado último. Não tem a história daquela mãe cujo filho vai fazer viagens? Essa é uma história clássica. O filho vai fazer... ele é um comerciante e ele vai, então, sai da sua cidade natal, no Tibete, e vai comerciar com outros povoados e daí por diante. A mãe, que é muito devota, fala... filho, você vai conhecer tantos lugares. Se você encontrar alguma relíquia, traga para mim. Eu sou muito devoto. E o filho fala assim: mãe, pode deixar. Eu encontrando alguma relíquia, ela budista, e tá uma relíquia budista, eu trago para a senhora. E ele vai, viaja. Quando ele volta, ele esquece da relíquia. Fala: filho, você trouxe a relíquia? E o filho fala: mãe, eu esqueci e tal. Aí ela fala: poxa, filho, a próxima vez, o filho vai, negocia, tudo, esquece, volta, filho, dessa vez você trouxe? Não, mãe, eu esqueci. Aí a terceira vez a mãe fala: olha, da próxima vez, se você não trouxer a relíquia, você vai encontrar sua mãe morta aqui. Aí o filho vai, fala: nossa, não posso esquecer dessa vez. Aí vai e tal, quando ele tá voltando, ele fala: esqueci a relíquia. Aí ele vê um cachorro morto. Ele fala: nossa, eu vou arrancar um dente desse cachorro e vou levar como sendo uma relíquia do Buda. Ele vai, arranca um dente, coloca numa caixa toda preciosa e tal, encontra a mãe: filho, você trouxe a relíquia? Fala: sim, mãe, eu encontrei aqui, ó, é um dente do Buda. A mãe, no fundo da sua absoluta fé e convicção, pega aquela relíquia, põe no altar e com uma profunda devoção passa a tratar aquele objeto e daí por diante, que com o passar dos anos passa a manifestar pequenas pílulas, e as relíquias do Buda fazem isso, né? E começa a manifestar pequenas pílulas daí por diante. Mas não era o dente do cachorro? Como assim? Mas qual que é a natureza do cachorro? O cachorro é Buda. É que a gente acha que o cachorro é cachorro. Mas na natureza última do cachorro, minha, de vocês e tal, é uma natureza plenamente desperta. E veja, a convicção daquela mulher faz com que se revele uma verdade última. Nem importa se é ou não é um cachorro, se o filho estava mentindo ou não. O que importa é uma verdadeira confiança, convicção em reconhecer o que, mesmo por conta de uma armação do filho, é uma verdade intrínseca aqui. Sim, de certa forma, o dente do cachorro é um dente do Buda. Mas eu acredito nisso. Isso é o que me separa dessa mãe de uma outra pessoa qualquer, como eu mesmo, que olha e fala: não, mas isso não é o dente do Buda. Porque eu não confio que todos os seres possuem a natureza de Buda. Eu acho que são os seres que estão lá, que estão no altar, do cachorro, não. O que ela foi se conectar com a natureza última daquele ser, que é Buda. Esse sentimento de confiança é o que a gente busca na prática do budismo. Por isso que esse conceito da devoção... Mas ela latiu um momento só que ela latiu. Ela não latiu tanto assim, não latiu? Mas latiu, estava dormindo, ela estava latindo. Será que tem... Lama, perdão, Lama. Eu fechei seu microfone, que eu abri o microfone sem querer, eu acabei fechando o seu também.
Não, não voltou, Lama. Acessei seu áudio. Agora ok, Lama. Eu que Obrigado. precisava abrir, né? É isso. Por isso que a gente vai falar na prática de Dorje Chantuma, a devoção é a cabeça da meditação. Mas não é uma devoção cega e daí por diante. Essa mãe provavelmente passou uma vida inteira praticando, como a mãe do Lama Sonam. Ou seja, ali você vê uma verdadeira praticante, que faz com que a experiência da prática dela tenha o resultado que tem por uma abertura de coração. A devoção tem a ver com uma disposição autêntica de abertura de coração para você enxergar aquilo que é. Depois, uma vez consolidado, isso é muito simples. Mas é aquilo que o Rinpoche costuma dizer sempre, né? Devoção pura não é a condição para a prática, é o resultado da prática. E aí vem a discussão, né, do que vem antes, o ovo ou a galinha. Mas como é que eu vou entrar no budismo se eu não tenho devoção? Mas se eu não tenho devoção, como é que eu realizo o sentido último da prática? E é o que a gente sempre fala: estudo, reflexão e prática. É o que a gente está fazendo. É colocar a prática, fazer esse treinamento, como a Sabrina vinha falando, e aí reconhecendo o benefício que essa prática traz para você, como sendo um fator determinante para você cada vez mais ir abrindo o teu coração. E quanto mais você abre o teu coração para a prática, você enxerga aquilo que é muito simples, que já é. E aí eu faço a ponte, então, com a instância 14, que vai dizer: a abordagem excepcional é reconhecer a verdadeira natureza das emoções perturbadoras. Quando o pensamento de desejo, apego surge vividamente, ao olhar diretamente para a sua essência, eles desaparecem por si mesmos. Esse é o florescimento do Mahamudra, felicidade, êxtase e vacuidade inseparáveis. Isso também é conhecido como consciência primordial discriminativa. Sosortopa Yesha. Jamais houve algo a se rejeitar, aceitar ou transformar. Tudo está contido na mente. Mas os 3 métodos não são da rejeição, da transformação e do reconhecimento? Agora o texto vai dizer: jamais houve algo a se rejeitar, aceitar ou transformar. Tudo está continuamente. Não é uma contradição, mas não é isso que o Buda ensina quando ele dá o primeiro giro da roda do Dharma e o segundo giro da roda do Dharma? Que ele vai dizer: o samsara é sofrimento, a causa do sofrimento é a ignorância, mas existe um meio pelo qual eu cesso a ignorância e ele ensina o caminho. Esse é o primeiro giro da roda do Dharma. Aí quando ele vai ensinar no Pico dos Abutres, no diálogo entre Shariputra e Avalokiteshvara, a discussão, o Shariputra pergunta: Avalokiteshvara, como eu faço para praticar o conhecimento transcendente, né, ou a sabedoria, a prajnaparamita? Aí ele vai dizer: a forma é o vazio é a forma não é nada além que o vazio não é nada além que a forma. Da mesma maneira como as sensações, as percepções, enfim, as consciências, ele vai dar toda a descrição e aí o texto, no diálogo eles vão dizer: não há caminho, não há cessação, não há sofrimento, não há sabedoria. Mas como? O que ele está revelando aqui? O caráter insubstancial de todos esses conceitos que a gente descreve. Por isso é importante largar nessa prática excepcional, largar todos os condicionamentos, toda a fixação mental e simplesmente olhar para as experiências, por exemplo, uma experiência de raiva. E aí, diferentemente da prática incomum da instância anterior, em que no momento em que começo a sentir os primeiros sinais da raiva, eu me visualizo como um Amitabha, nessa prática, no momento em que começa a emergir a sensação de raiva, eu olho para a raiva, eu não visualizo nada, eu não gero nada na mente, eu simplesmente olho para a experiência de raiva ou de desejo. E na medida que eu olho para a natureza dela e percebo o caráter insubstancial dessa experiência, transitório, eu abro espaço para reconhecer aquilo que já é. No momento em que eu olho para o sentimento de desejo,
de apego. E ele se dissolve, tipo, passou o desejo ou a raiva. Estou numa situação que alguém me gerou raiva. Eu olho, antes de começar a pensar raivosamente, o que eu vou fazer com essa pessoa, e daí pra... mas no primeiro sinal da raiva surgindo, eu olho para essa experiência e preciso ter esse tipo de treinamento, de perceber o momento em que está emergindo, que depois já foi. Aí eu já estou cultivando um sentimento de raiva. No momento em que eu percebo que por exemplo, meu filho está com 5 aninhos, agora ele está numa fase de questionamento. Então, quando ele começa a questionar e provocar, e eu percebo que a minha paciência está indo embora, olha para essa experiência. Olha, é difícil, mas olha. Não é, Sabrina? Olha. E aí, essa impaciência vai embora. Você enxergue, não é para conceitualizar. O Rinpoche fala, não é para olhar de uma maneira científica e tal, mas você olha e você vai perceber, mas rápido assim, né? Mas não é para conceitualizar, mas você vai pensar, mas quem é um adulto aqui? Quem tem a maturidade? Por que eu vou me deixar levar? Mas você não vai conceitualizar, você só vai olhar para isso. E essa raiva vai dissolver. No momento que essa raiva dissolver, o que está presente? Você caiu, você desmaia no momento que passa a raiva ou não? Ou você continua lúcido? Você vai cultivar essa lucidez. Surgiu a raiva, você olha para ela como uma onda. Ela cresceu, ela vai se dissolver, e você, lúcido estava, lúcido continua, lúcido vai ficar. E isso é que vai gerando a possibilidade de você entrar em contato com essa consciência primordial discriminativa que ele está mencionando aqui. Sosotopa e Yesha. São 3 formas diferentes de se praticar. Então, de novo, a gente poderia aqui fazer mais uma situação de gerar um sentimento de raiva e tal, mas talvez seja artificial. E por isso que eu estou dizendo para vocês, levem essas práticas para o seu dia a dia. Não só quando a gente está sentado aqui e, de certa forma, forjando uma experiência que não emergiu naturalmente. Eu posso me provocar, eu posso fazer isso, mas o fundamental é, sendo provocado, sendo natural no meu dia a dia, ter essa habilidade de olhar para a experiência, perceber de onde ela veio, para onde ela foi. Ciente que ela, em algum momento, vai passar, porque ela é transitória. E quando ela passar, o que vai acontecer? Só vai ter lucidez. E eu ir me familiarizando com essa consciência primordial. Essa é a terceira prática. Tá? Por que eu revisei tudo? Porque aqui, na instância 15, o texto vai trazer uma prática que contempla todas essas 3 etapas. E é a instância que a gente vai ler agora. O texto diz o seguinte: de acordo com Gyalwa Yangon, há um método para praticar todas as 3 abordagens numa única sessão de prática. Por exemplo, assim que um pensamento de desejo surgir, reflita: de agora em diante, até que eu alcance a iluminação, vou erradicar os pensamentos ordinários de desejo. Dessa forma, você estabelece a atitude de rejeição. Então, imagine que qualquer que seja o pensamento de desejo que esteja nas mentes de todos os seres através do espaço, causando experiências insuportáveis de sofrimento, bem como o desejo que gera obstáculo para os que praticam o Dharma, todos são incorporados no seu próprio desejo e a mente dos seres se torna livre deles. Então, o Rinpoche está explicando, isso é uma prática de tonglen, de tomar e dar. Então, eu estou com uma experiência de desejo, eu vou perceber que eu estou com uma sensação de desejo e vou repetir para mim mesmo. Eu vou, de agora em diante, até que eu alcance a eliminação, eu vou erradicar, eu vou eliminar todos os pensamentos ordinários de desejo. É o primeiro passo. Passo seguinte, né, você está com essa experiência de desejo, você vai imaginar toda a experiência de desejo que todos os seres têm no universo, se dissolvem em mim, eles ficam livres desse desejo, e eu tomo esse desejo para mim mesmo. Então, eu vou livrar todos os seres das experiências de desejo e apego e trazer para a minha própria experiência de desejo. Então, considerando que você vai utilizar esses pensamentos de desejo para praticar os 2 estágios e assim estabelecer todos os seres no estado de Vajradhara,
medite que você instantaneamente se torna um eruca como Chakrasambhava, masculino e feminino, em união com todos os ornamentos. Então, se é uma prática de desejo físico mesmo, você fez isso, você percebeu que você está com desejo, você fala, não, a partir de agora, até que eu alcance a iluminação, eu vou erradicar todos os pensamentos de desejo que surgirem na minha mente. Passo seguinte, você vai olhar e dizer, todo desejo de todos os seres vai se reunir nesse desejo que eu estou experimentando agora, e todos eles vão se liberar do desejo. Né? Então, é uma prática de plena compaixão, uma prática de tomar. Né? E dá, de certa forma, eles se livram de toda a experiência de desejo, e esse desejo fica para mim. Aí, estando com o sentimento de desejo físico, eu vou me visualizar. Essa é uma prática que é mais, digamos, talvez um pouco mais avançada, mas o texto traz assim, e o Rinpoche dá uma outra opção para as pessoas praticarem, porque você vai se visualizar numa prática de visualização da divindade em união sexual, masculina e feminina. Então, aquela experiência que parece ser grosseira, ela passa a ser uma experiência experimentada a partir de uma visão pura. Quando você identifica sua consciência com a deidade masculina e visualiza a deidade feminina com muita intimidade, ou vice-versa, ainda há o perigo de que o efeito nocivo do desejo ressurja, resultando numa perda de energia vital e até mesmo te colocando sob o domínio do desejo. Em geral, não é apropriado buscar pensamentos mundanos e emoções perturbadoras enquanto se medita na deidade. Então, enquanto você está visualizando isso, você tem que se manter concentrado nessa visualização. Se essa é uma visualização que talvez seja mais difícil ou mais complexa, simplesmente visualiza nesse momento que você está trazendo todo o desejo para você, se visualize como Chirenzi ou como Tara, que é o que o Rinpoche sugere. Simplesmente se visualize como uma divindade pacífica naquele momento. E eu volto a dizer, não vai combinar, não vai ornar, porque você está desenvolvendo visão pura ali. E isso para arrefecer esse tipo de experiência. É a mesma coisa, um sentimento de raiva, de aversão e daí por diante, qualquer que seja esse tipo. Eu estou começando a sentir, eu estou vendo o programa na televisão falando de um político, de alguém que começa a me gerar uma raiva. Mas não acredito, né? De novo essa figura e tal, não sei o quê. Olha para a experiência e fala assim, eu estou sentindo raiva. De hoje em diante, até que eu alcance a eliminação, que eu erradique completamente esse sentimento de raiva. Passo seguinte, imagina que todos os seres, toda a raiva de todos os seres se dissolve na sua raiva, eles ficam livres da raiva, e aí você pega essa raiva, nesse sentimento de raiva, você olha para a experiência de raiva e se visualiza como Chirenzi. Em seguida, imagine seu lama raiz magnífico e poderoso, que o seu lama raiz magnífico e poderoso está sentado num assento de lótus sobre uma lua. Reze sinceramente de novo, pedindo pelas bênçãos de que os pensamentos de desejo que ocorrerem, ou de raiva, nesse exemplo que eu dei, na sua mente, surjam como consciência primordial do discernimento. Então, olhe diretamente para sua mente, reconhecendo a inseparabilidade entre a deidade, o guru e a emoção. A meditação deve ser mantida do momento em que a emoção surge até o momento em que ela se dissolve. Após, faça uma prece dedicando perfeitamente o mérito resultante dessa prática, como, por exemplo, por essa virtude, possam os pensamentos de desejo de todos os seres sencientes serem eliminados e a felicidade e vacuidade do Mahamudra ser realizada. Aplique esse tipo de meditação também para o ódio e a estupidez. Para pacificar o ódio, é especialmente eficaz meditar na divindade. Aqui, o Rinpoche é enfático em dizer uma divindade pacífica. Então, veja, nessa prática, você pode fazer as três experiências, assim, a experiência de rejeição da emoção, de transformação e de reconhecimento. Porque, num primeiro momento, eu vou... E é muito curioso, porque o Rinpoche, quando dá esse ensinamento, ele vai falar da prática de rejeição da instância 12, ele de cara ele fala da prática de Tonglen.
E a gente não tinha nem chegado na instância 15, mas ele falou, essa prática de rejeição ou de dissolver a negatividade tem muito mais a ver com essa prática de desabrochar de um contentamento natural da mente que se dá por meio da prática, por exemplo, quando eu vou praticar compaixão, por meio da prática de Tonglen. E é um pouco isso que a prática faz aqui, essa prática 15. Você vai estar numa experiência, por exemplo, de raiva, você vai perceber, eu estou com raiva. Então, de agora em diante, eu vou erradicar, até que eu alcance a eliminação, qualquer experiência de raiva. Passo seguinte, todos os seres que estão sentindo raiva, toda raiva se dissolve na raiva que eu estou sentindo agora e eles ficam liberados da raiva. Passo seguinte, estando imerso nesse emergir de um sentimento de raiva, não é quando você já está raivoso, é importante enfático em dizer isso. Quando você já estiver numa postura colérica, essa prática não vai funcionar, mas é no momento em que isso tudo está emergindo, você vai se visualizar como, por exemplo, Chirenzi. Visualiza como Chirenzi e visualiza que seu lama raiz está no seu coração. Passo seguinte, você vai reconhecer que aquela emoção, que a visualização da divindade, o lama que está no seu coração, visualizando eles, possuem a mesma natureza. Uma natureza, qual seja essa natureza? Absolutamente insubstancial e manifesta. Absolutamente assentada num profundo propósito compassivo, porque você está fazendo essa prática para tomar toda a raiva de todos os seres. Um propósito absolutamente compassivo, portanto, imerso na compaixão, e uma compaixão lúcida. Você está lúcido nesse momento. Da insubstancialidade dessa visualização, ao mesmo tempo do estado manifesto, uma compaixão manifesta na forma de Chirenzi, absolutamente insubstancial e manifesta. Veja, vacuidade, claridade e união. E você vai permanecer nisso até que esse início de raiva se dissolva. Se você fizer essa prática direitinho, a experiência de raiva já foi há muito tempo, você só vai estar na visualização e aí você faz a dedicatória. Ficou claro, gente? Veja, uma forma diferente, não é toda aquela fase de criação que a gente vai ver na prática de Chirenzi depois do intervalo e daí por diante, mas é uma outra forma de praticar todos esses 3 aspectos ensinados pelo Senhor Buda de, a palavra que é de domínio da mente, mas a gente vai dizer de dissolução das negatividades. Quanto mais eu vou dissolvendo essas negatividades, vou praticando isso, mais eu vou me aproximando do estado natural da mente. Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Pessoal de casa? Ótimo, Lama, foi muito bom. Vamos fazer, então, a prática uns 5 minutinhos? E a gente depois vai dar uma esticada só, tomar um chazinho muito rápido, se é que vai dar tempo. Charles, você que está aí, né? A gente pode fazer isso agora porque o Lama Sona não está aqui, eu não tenho esse espaço para dizer para você. Você pode abrir a sala do segundo link ao 12:30, mas talvez a gente atrase uns 5 minutos, tá bom? Certo, 10:30. Às 10:30, talvez a gente atrase uns 5 minutos, tá bom? Ok. Lama, posso falar um pouquinho, só um pouquinho? Pode? A Nadma. Oi, Nadma. Eu fiquei muito feliz de ouvir você falando. Bom, primeiro ouvir você falando, né? Que tem um tempo que eu não assisto. E falar do Lama Sonan. E eu queria lhe dizer que você sabe que eu tenho adoração por ele, pelo meu Lama, e que quando a gente faz a oração de que a gente não venha separada do perfeito Lama, o que eu sinto naquela hora é a gratidão profunda de, nessa vida, eu ter tido mérito, não sei nem o que eu tive, porque eu não sei o que eu fiz por isso, de não ter vindo separada do perfeito Lama. Sabe? A gente é muito afortunado. Fiquei feliz de te ouvir falar dele. Ai, que bom. Mas coisa boa você fez, eu Nadma. sempre falo também.
Coisa boa você fez, viu, Nadima? Não existe casuísmo nessa história, Não não. existe, mas eu não consigo imaginar que coisa boa foi essa, porque, olha, no início, quando eu entrei no budismo, cada vez que ele viajava, ele voltava, eu pedia a ele desculpa por ele estar aqui e estar separado do povo dele, sabe? Eu não sabia por que a gente tinha esse mérito. Por que ele vivia longe da mãe, longe dos irmãos, longe do povo dele, com o pessoal de outra língua, outra comida e outro tudo. Até que eu acho que da quinta vez que aconteceu isso, eu pedi desculpa a ele, ele chegou para mim e falou: não se preocupe, tudo passa. Eu vou para lá, na primeira semana é bom, na segunda é bom, na terceira cada um está fazendo seus afazeres e já esqueceram de mim, aí eu volto. Que bom, Aí eu né? me Que despreocupei, bom que até tem esses isso ele fez afazeres. por mim. Que bom, obrigado, viu, Nadima, por compartilhar, porque eu sei que é totalmente sincero e é tão bom a gente ver alguém reconhecer o valor, né, assim, a pureza que essas coisas têm, e te ouvir falar é a expressão manifesta, né, desse sentimento profundo de devoção. Obrigado, viu, Nadima? Obrigada, Lama. Vamos fazer essa prática, então? Uns 5 minutinhos? Como eu falei, a gente aqui tá treinando para levar isso para o dia a dia, né? Tão importante quanto. Então, vamos lá. Bom, então a gente vai fazer o exercício dessa prática, selecionando alguma experiência que produz algum nível de aversão, raiva, alguma emoção incômoda dessa natureza. Traga uma memória, uma imagem mental de alguém ou de uma situação que provoque esse tipo de experiência em você. Evite alguma experiência que seja traumática, muito intensa. Para essa primeira prática, vamos escolher algo desconfortável, talvez irritante, que gere algum nível de incômodo. E no momento em que você identificar essa experiência de raiva, repita mentalmente. Desse instante até que eu alcance a iluminação, posso eliminar completamente todas as experiências de raiva, de desapego, de aversão. E aí, do fundo do coração, aspire que todo sentimento de raiva, de aversão, de todos os seres sencientes, que eles se dissolvam em você, nesse sentimento de raiva que você começou a sentir ainda no início, e que todos sejam liberados dessa experiência de raiva. E uma vez tendo feito essa profunda aspiração, se visualize como sendo Chirenzi. Chirenzi como sendo o Buda da compaixão. Capaz de sentir qualquer
sentimento de raiva. Do alto da sua sabedoria, com os olhos da compaixão, reconhecendo o caráter ignorante, equivocado das pessoas, das situações, e a partir daí, emanando compaixão. Em seguida, visualize o seu lama raiz na altura do seu coração. Corpo luminoso. E tendo feito essa visualização, olhe com os olhos da mente para esse início de sentimento de raiva, de aversão. Sustentando a visualização de Chirenzi e o lama na altura do seu coração. Cadê a raiva? Ela ainda está aí? Se ela está, onde ela está? Se ela não está, para onde ela foi? Perceba o caráter insubstancial e ao mesmo tempo manifesto da visualização de Chirenzi, do lama e da emoção. E ao concluir, vamos fazer a dedicatória da prática de Dorje Shantuma. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.